Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez estamos iniciando aí mais um projeto, um trimestre, né? E finalizamos o segundo trimestre, estamos indo aí para o terceiro trimestre. Vamos lá então. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Francisco Silva, para a irmã Edilene Araújo, irmão Fábio Neres, a irmã Deusirene. Deus abençoe vocês. Comentaram aí o último vídeo. Tá bom? Vamos lá, vamos tratar aqui de mais um assunto muito importante. A nossa revista Doutrinas em Gotas, né? Doutrinas em Gotas. Pastor comentarista é o pastor Dernival Lopes Penha. Que Deus em Cristo abençoe nossos irmãos, nossos pastores do campo internacional do Guará. Um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Aaron Inácio, nosso pastor Luiz Carlos Nunes, que é o pastor presidente do campo de Ceilândia Sul. Que Deus em Cristo abençoe, assim como todos os pastores de sedes locais e congregações e subcongregações. Vamos lá? Vamos dar início aqui a mais uma lição. Doutrinas cristãs em gotas. Vamos tratar hoje sobre gotas da doutrina da Santíssima Trindade. Então, gotas da doutrina da Santíssima Trindade. Lição de número 1, dia 3 de julho de 2022. Tá bom? Vamos começando então. Temos como referências bíblicas Hebreus capítulo 9, 13 e 14. Isso é interessante, fala do sangue de Cristo. Aqui no versículo 14 já quero trazer aqui para você algo interessante que fala aqui. No 14, quanto mais o sangue de quem? Está aqui, de Cristo. O sangue de Cristo. Pelo Espírito eterno, pelo Espírito. Olha que interessante. Ofereceu a si mesmo imaculado a quem? A Deus. O que é isso? A Trindade. Né? Olha só, então isso aqui é a Trindade. Por isso, essa doutrina tão importante da Trindade está implícita na palavra do Senhor. Amém? Temos como fundamento Hebreus 9,14, é o que eu acabei de demonstrar para você. Quanto mais o sangue de Cristo, Filho, pelo Espírito Santo, e Deus, Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Correto? Temos como objetivo refletir sobre a doutrina da Santíssima Trindade, mostrar a Trindade Santa, mostrar que a Trindade Santa age de forma distinta na salvação dos pecadores, refletir como o Espírito Santo renova a face da terra, mostrar como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo devem ser adorados. Estudaremos nessa lição como a Bíblia Sagrada apresenta a doutrina da Santíssima Trindade, qual a sua participação na criação de todas as coisas e como devemos adorar o Deus Trino. Aqui eu trago uma observação, e inclusive na revista também, o comentarista traz aqui uma reflexão, tá? Depois você não deixe de ler, tá? Observação, não encontramos a expressão Trindade na Bíblia, porém negar a existência é negar a própria Bíblia como revelação, né? Aqui eu trouxe para você algumas coisas interessantes, alguns versículos. Primeiro, eu estou afirmando para você que
A expressão Trindade não está expressa na Bíblia. Não está esta expressão Trindade, tá? Ela não está expressa explicitamente, mas está expressa implicitamente, correto? Quer ver? Observe comigo rapidamente. Olha só, na criação, nós vemos aqui, né, o verbo conjugado aqui na terceira pessoa. Façamos o homem a nossa, não a minha, a nossa imagem e semelhança. Interessante, né? Então a presença de mais de uma pessoa indica a Trindade. Olha esse aqui, Mateus 3, 16, 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que veio do céu o Espírito descendo em forma de pomba. Então Jesus sendo batizado, o Espírito em forma de pomba, e a voz do céu, a voz de Deus Pai: este é meu filho amado, que me comprazo. Né? Olha só a presença da Trindade novamente. Deixa eu apagar aqui. Tá. Então, observe bem. Não encontramos essa expressão, né? Como eu já falei. E você observa aqui outro verso, Atos 10, 38, como Deus agiu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Novamente, encontramos aqui o Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito Santo. Novamente, né? Para você ver a diversidade de versículos que nós temos, né? Que fala. Então, por isso ele não está explícito, mas está implícito no texto, né? João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ou seja, Jesus, novamente, né? Para você ver né? E muitos outros versículos, eu coloquei apenas uma pequena demonstração. Olha só, já falamos em Gênesis 1, né? Façamos o homem, que está no plural. Depois do pecado, eis que o homem se tornou como um de nós, novamente, né? É o Deus plural, né? É a Trindade agindo. Na Torre de Babel, Gênesis 11, vinde, desçamos, não é desço, novamente no plural, na terceira pessoa, confundamos ali a sua linguagem. Então, olha só a Trindade novamente. Na visão do trono de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Não. Quem há de ir por nós? A Trindade, né? Mais uma vez, a Trindade sendo expressa, né? Você observa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, Isaías, ele iria ir pela Trindade, pelo Deus Trino, né? E isso é muito importante. E esse aqui é o grande entendimento, né, que nós temos que ter antes de tudo. Antes de começarmos aqui a lição, nós temos que entender isso, do Deus Trino. Um Deus Trino. E aqui é onde a nossa limitada sabedoria começa a falhar, que nós não conseguimos, porque isso é inédito na humanidade, não é? Como um pode ser três e três pode ser um? Como isso pode funcionar? São três Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ou será que é um Deus? Né? Então aí nós afirmamos que nós cremos, isso está na nossa regra de fé, que nós cremos em um Deus Trino. Um Deus Trino. E nós vamos tentar elucidar um pouco sobre isso, que isso é um grande, né, mistério, e eu creio que nenhum professor consegue explicar
de forma clara, porque isso não foi revelado totalmente a nós, né? A Santíssima Trindade, a salvação dos pecadores. Vamos lá, tópico primeiro. O plano de Deus para a salvação do homem inclui 3 aspectos. Primeiro, salvar. Salvar e resgatar o homem do pecado, purificando, né? Então, o plano de Deus, salvar. Segundo lugar, ele veio restaurar. E terceiro lugar, ele veio oferecer, ele veio dar ao homem a vida eterna. Então, a ação de Deus Pai, né, é justamente essa, oferecer a salvação ao homem, resgatar o homem, restaurar o homem. A fonte, Deus Pai, ele é a fonte da salvação. Depois você lê Oséias 13:4. Né? Então você vê aí o plano de Deus. Você vê o plano de Deus na ação, né? No projeto de salvação do homem. Você vê a ação direta do Deus Pai como arquiteto, né? Como aquele que há de traçar ali o plano salvífico, salvar, restaurar e dar. E para isso, né, nós vamos ver aqui em seguida, a ação de Cristo na salvação dos pecadores. Jesus é o meio. Jesus é o meio. O meio pelo qual nós recebemos a salvação. Não foi através da morte de Jesus? Não foi através do seu sacrifício vicário? Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por ele. E isso é engraçado. Às vezes a gente ouve muitas pessoas citando esse versículo de João 14. Fala, ninguém vai ao Pai. Mas o versículo é, ninguém vem ao Pai. Porque ele mesmo é o Pai. E aqui, mais uma vez, é expressa essa relação íntima da Trindade. Né? Quando perguntaram a Jesus, Senhor, apresenta-nos o Pai. E ele mesmo falou, há quanto tempo eu estou convosco e vós não me conheceis? Não é isso? Então, irmãos, isso é muito maravilhoso. Nós entendemos, há pessoas, há denominações aí que afirmam que Jesus não é Deus. Aí, se eu cair nessa contradição afirmando que Jesus não é Deus, né, que Jesus não é divino, como pode uma criatura redimir toda a humanidade? Não tem como. Né? Não tem como um homem comum redimir todos os seres humanos da face da terra. Não há como. Né? Então Jesus, sim, ele é o Pai, né? Ele é divino. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar a Deus não ser por ele. Então ele é a ponte. Está vendo aqui? Ele é a ponte. Né? Ele é a ponte que liga o homem pecador a Deus. É ele que dá o acesso. É por isso que você lê, ele diz assim, eu sou a porta. O que é a porta? A porta é o acesso. Se a porta estiver fechada, você perdeu o acesso. Então ele fala, eu sou a porta, ou seja, eu sou o acesso que vocês têm para a salvação. Né? Ele é a verdade. Então, vamos passar aí pela porta, ok? Vamos lá. O Espírito Santo agiu de forma clara na salvação. O Espírito Santo é o guia que nos conduz à salvação. João 16, 7, 8 e 13. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Né? E que convence o homem que nós necessitamos de Cristo para a justificação, produzindo em nós o desejo da salvação. Então é o Espírito Santo que convence. Olha só como o Espírito Santo trabalha na salvação. É por isso que eu particularmente eu não sou muito
adepto a ficar insistindo de tal forma para as pessoas aceitarem Jesus no apelo. Existem pessoas que falam, não, vem, e fica ali, vem, até que a pessoa, né, pega e vai. Mas ela não vai por ação do Espírito Santo. Ela vai pela insistência e somente para ela sair daquela situação vexatória. Então, se você perguntar para algum descrente, a parte que ele menos gosta do culto é essa, né? De ficar insistindo, de ficar... Não, quem convence o homem do pecado é quem? É o Espírito Santo, não é isso? Você deve convidar, é claro que você deve fazer o apelo em todos os trabalhos da igreja, mas quem convence o homem é o Espírito. Então, quando o Espírito tocou ali, já aconteceu comigo, de eu for terminar o culto, esqueci de fazer o apelo, e lá vem a pessoa de mão levantada. Isso é a ação do Espírito. Eu nem convidei a pessoa, mas a pessoa veio. Por quê? Porque o Espírito Santo a convenceu de que ela precisava de Jesus. Correto? Então nós vemos aí a ação do Espírito Santo na salvação. O salmista aponta o Espírito Santo como criador. O Espírito Santo cria, renova a face da terra. O salmista conhece o poder criador do Espírito Santo. E aqui ele cita Salmo 104, e Salmo 103 também, né? Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. O conceito de um Deus trino está explícito nos escritos paulinos. Então, como eu falei para você, você não vai encontrar lá a Trindade, essa expressão, literalmente, mas você vai, em toda a Bíblia, principalmente nos escritos paulinos, você vai encontrar, né, versos, referências que vão demonstrar essa ação do Deus Trino. Como, por exemplo, Efésios, capítulo 1, versículo 14, como também 1 Pedro 1, 2. Né? Então, nós vemos com facilidade a ação do Espírito, né? A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O interrelacionamento entre os membros da Trindade. Aqui é a unidade, né? Essa unidade. Na criação vemos que o Pai, olha só, o Pai planejou. O Pai planejou. O Filho deu as ordens. E o Espírito Santo executou. Isto é interação. Há um texto que descreve a participação do Filho e do Espírito Santo nessa interação. Né? No que diz respeito ao agir de Deus na igreja, também vemos essa interação da Trindade. Né? Isso aqui é na concepção de Jesus, né? Quando o anjo chega lá a Maria, está implícito também a Trindade ali, a união da Trindade. No que diz respeito ao agir também na igreja. Olha só esse verso. Deixa eu mudar de cor aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus. O que é isso? Novamente, a interação da Trindade. Né? O interrelacionamento da Trindade, né? Ali entre Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em conjunto, né? Para o mesmo objetivo. Correto? O salmista aponta o Espírito Santo como criador. Isso aqui nós vimos, é a sinopse, né? 3. Adoração ao Deus triuno. Aqui, irmãos, é onde a dúvida surge, é onde a nossa mente limitada pode chegar, né? O Pai deve ser adorado por ser Deus.
O Senhor, nosso único Deus, é um ser incriado. Presta atenção na partícula in. É um ser incriado, ou seja, ele não foi criado. Aqui já vem demonstra a nossa limitação humana, né? E alguém certa feita me perguntou, falou, pastor, da onde veio Deus? Como é que você pode responder? Deus não veio. Deus ele não foi criado, ele é um ser incriado. Então o que existiu antes de Deus? Né? Se ele não foi criado, como ele é a própria existência? A Bíblia fala ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ponto. Agora, como isso se dá? Ah, meu irmão, grande mistério. Né? A nossa mente humana não consegue alcançar estas coisas. Ele é o Deus incriado, incomensurável. Você não consegue medir, você não consegue mensurar, né? Esse Deus, a grandiosidade desse Deus. E ele é formado por 3 pessoas distintas. Aí é onde dá um nó na cabecinha do crente. Pastor, mas espera aí, ele é 1 ou é 3? Os 3 são iguais ou são distintos? Agindo para que a humanidade se volte para ele e receba a salvação. Aqui eu coloquei aqui um teste de ortodoxia, né? Para que você entenda um pouco. Preste atenção. Nós observamos que se nós adentrarmos, negarmos algum desses atributos, dessa correlação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós iremos estar negando a própria verdade bíblica, né? Quer ver? Observe. Vamos lá. Se você negar a unidade, preste bem atenção nisso aqui. Se você negar a unidade do Senhor, você vai cair aonde? Aqui, ó. No politeísmo. Por quê? Porque se você negar que eles não estão juntos, você vai ter que afirmar que eles estão separados. Então vai ser 3 deuses diferentes. E isso não é verdade. Eles são um Deus. Se eu negar que não há unidade entre eles, então eu vou cair no erro do politeísmo. No erro do politeísmo. Agora preste bem atenção. Se eu negar a igualdade deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, um é divino. Não, Jesus não é divino. Não, isso, se eu negar, né, a igualdade entre eles, eu vou cair no erro do subordinacionismo, que é aqui, ó, o subordinacionismo. O que é isso? É que um está subordinado ao outro. Um tem mais poder do que o outro. Né? E eles são da mesma essência. Né? E, da mesma forma, se eu negar a diversidade da Trindade, eu vou cair no erro aqui, ó, do modalismo. Né? O que é isso? Modalismo. Você vai afirmar que não tem, né? não tem 3 deuses, que não tem 3 pessoas. Né? Isso aqui, como eu falei para vocês, irmãos, isso aqui ultrapassa nosso entendimento. Eles não são 3 deuses. Eles não são 3 deuses. Eles são, juntamente, na mesma essência, igualdade, unidade e diversidade. Eles são um Deus em 3.
Em três deuses, não. Em três essências. Um Deus, né, que trabalha em uma diversidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então não são três deuses distintos, senão você vai cair no politeísmo. É um Deus que, através da sua ação, ele age na sua diversidade através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o máximo que nós podemos chegar. Porque isso aqui contraria a física. Isso aqui contraria tudo que você conhece. Como é que três pode ser um e os três formam um? Né? Então, eu confesso a você que a nossa mente limitada, o máximo que pode chegar nesse grande, né, na compreensão desse Deus imensurável, nós vamos ver mais à frente aqui em Deuteronômio 29, né, que fala das coisas reveladas e não reveladas. O Filho deve ser adorado por ser Deus, nós já falamos, né, na igualdade, né, na sua igualdade, na sua unidade. Então o Filho também deve ser adorado, porque o próprio Filho é Deus. Tá? E também os anjos, em Hebreus 1,6, é a expressão que afirma que até os anjos devem adorar o Senhor. Isso aqui é interessante quando Tomé, olha só o que ele fala de Jesus. E Tomé respondeu-lhe e disse: Senhor, Senhor meu e Deus meu. Né? Então ele coloca aqui como sinônimos. Por quê? Porque o Filho também é Deus. Né? Porque o Filho também é Pai. Nessa unidade da Trindade. Certo? O Espírito Santo também deve ser adorado por ser Deus. Da mesma forma, né, que Cristo. E existem versículos que afirmam isso. O Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu é o Espírito em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos quanto recebem e creem em Cristo como Salvador pessoal. Disse então Pedro, isso aqui é muito interessante também, nessa passagem de Ananias e Safira, Atos 5. Ananias, porém, encheu Satanás o teu coração, para que mentisses a quem? O texto fala, mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade. Agora olha só, no versículo 4, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens. Mas aqui, ele não colocou novamente ao Espírito, mas colocou a Deus. Então, logo, ele coloca aqui, né, que o Espírito Santo é Deus. Olha, afirmando essa unidade, né? Essa unidade, essa igualdade da Trindade. Então você entende Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino, trabalhando unificadamente em prol da salvação da humanidade. Né? Cada um dentro da sua especialidade. Nós vemos isso. Né? Falamos no início que o Senhor arquitetou, o Filho, né, veio, morreu, entregou sua vida numa morte vicária, que quer dizer em favor de outros. Ele morreu e o Espírito Santo, né, quando ele foi assunto ao céu, o Espírito Santo agora consola e convence o homem de que Cristo é o Senhor. Então, preste bem atenção em toda a conjuntura. E você pensa, quando o Espírito... Tem gente que pensa que Jesus foi criado quando veio para Maria. Não. Nós sabemos que o Senhor, ele pré-existia. Assim como o Espírito Santo pré-existia. Assim como o Pai pré-existia.
né? Isso fala de eternidade, alfa e ômega. Por isso eles são um, né? Eles são um só, né? Então o Espírito Santo também já pré-existia. Lembra lá que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas? Então, essa unidade, né, esses atributos, é dado a um Deus trino, correto? Adoração ao Deus trino. As pessoas da Trindade devem ser adoradas por formarem um único Deus, um Deus trino. Vamos concluir, é importante concluir aqui nesse tema, né? Conclui-se que a doutrina da Trindade é apresentada na Bíblia de forma implícita e que este assunto excede o nosso entendimento. O que não nos impede de crermos na revelação bíblica. É claro, a Bíblia afirma que há a Trindade, então não negue a existência da Trindade, porque senão você vai negar a própria Bíblia. Não podemos ir além do que está revelado. Foi o que eu falei anteriormente. Em uma aventura rumo ao desconhecido. Irmãos, eu sou muito criterioso nisso, porque eu não posso ficar conjecturando coisas que a Bíblia não afirma. Quando o texto nos dá respaldo para isso, tudo bem. Mas quando o texto não nos dá, é melhor a gente ir somente até onde o texto, né? Até onde o texto nos dá liberdade, aonde nós podemos afirmar com certa clareza, sendo isso explícito ou implícito no texto, né? Pois o que não está revelado não nos pertence. A Bíblia fala que nós vemos tudo hoje como sombra do que há de ser revelado, não é verdade? Então a nossa mente é muito pequena para alcançar esta relação. Mas saiba disso, que nós temos um único Deus, nós não somos politeístas. Nós temos um único Deus, e esse Deus trabalha de formas distintas para trazer o homem ao seu conhecimento. Amém? Resumidamente, tá bom? Não entre em questões, não entre em debates, mas saiba que nós temos um Deus trino, que trabalha de formas diversificadas, né? Que trabalha de formas diferentes, distintas, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso com um único propósito, de nos fazer chegar a Ele mesmo. Amém? Deus abençoe. Está aí a revisão. Que Deus em Cristo abençoe grandemente. Que a sua aula seja uma bênção.